Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou na área de novo para trazer as últimas novidades do Vascão da Gama para você. E antes de mais nada, peço humildemente mais uma força para esse projeto jornalístico. Estamos quase na casa de bater 9.000 inscritos, mas precisamos de mais, né? Espero que até o final do ano a gente já tenha ultrapassado, né? Pelo menos aí os 10.000, e para isso eu conto demais com você, que prestigia esse trabalho diariamente, e para você que ainda não se inscreveu. Portanto, dê aquela moral, se inscreva ou convide novos inscritos para o canal e, claro, não esqueça, hein, seu like e de compartilhar o conteúdo. Nesse boletim de hoje, entre muitos assuntos, né, vamos destacar aí o jogão do próximo domingo diante do Atlético Mineiro, que finalmente foi confirmado para o Maracanã após uma picuinha aí desnecessária da dupla Fla-Flu. Isso sem falar no impedimento de São Januário de receber torcedores e as justificativas esdrúxulas apresentadas. Vou falar também da equipe do Ramon Dias, o que o argentino está preparando para esse jogo e, claro, a oficialização de Dimitri Payet como novo camisa 10 e que será apresentado nessa sexta-feira. Portanto, vem comigo nessa. E está confirmado, meus amigos, domingo 11 da manhã, Vasco da Gama e Atlético Mineiro medem forças no Maracanã. Não adiantou a dupla Fla-Flu, que hoje administra o estádio, tentar na justiça que o Vasco não o utilizasse como palco para esta partida, sob a alegação de que o jogo seria prejudicial para o gramado, uma vez que a realização no local não estaria planejada, né? E já que no dia anterior haveria um jogo do time tricolor no estádio. É bem verdade que ontem a dupla conseguiu em segunda instância uma decisão favorável. Mas agora no início da noite, um outro magistrado aí, após um novo ingresso do Vasco na Justiça, acabou acatando o recurso com os maltinos. Em sua decisão, o relator Najib Islab Filho foi muito claro e objetivo ao destacar, ao enfatizar que o Maracanã é um bem público de todos. Disse ele, o Maracanã é muito mais que propriedade pública, no caso cedida temporariamente a dois grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros, aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem um simples aspecto futebolístico. Com isso, a partida está mais do que confirmada para domingo e prevaleceu aí o bom senso. Síndico não é dono, síndico administra, e o Vasco é um clube com torcida gigante, né, e merece todo respeito. Além do mais, o Maracanã, como eu já falei, é um bem público, construído e reformado com dinheiro público. Não tem essa de dono do Maracanã, né? É legítimo, inclusive, o direito, não só do Vasco, como de qualquer clube carioca, querer jogar no estádio. Aliás, cabe ao governo do Rio tomar as rédeas da situação e resolver logo esse impasse, né? Tá virando um problema, uma dor de cabeça muito grande, né? Toda vez que um clube que não seja Fla-Flu queira jogar no Maracanã, né, há necessidade de uma intervenção nessa questão, meus amigos, e de forma imediata. Toda vez é preciso ingressar na justiça para jogar por lá. É desgastante. Fica o Vasco refém aí de uma canetada para poder ter o seu direito, que, como eu já falei, é legítimo. Lembrando que a abertura das vendas online para os sócios do Vasco já começou, né? E para o público em geral, a torcida visitante inicia amanhã, dia 18, a partir das 10 horas. A expectativa de casa lotada, com mais de 60 mil vascaínos e atleticanos. Vários torcedores já estão aí exibindo nas redes sociais seus ingressos, né? E esse jogo vai marcar o reencontro do torcedor carioca com o Vasco. E o que é melhor, um dia antes do aniversário do clube, que completa 125 anos. E você já garantiu o seu? Então corre lá, viu? Já que essa partida promete, não só em termos de pretensões do Vasco no Brasileiro, precisa fazer um segundo turno perfeito para escapar do rebaixamento e alçar voos melhores, e porque o francês Dimitri Payet deve ser apresentado aos torcedores antes da bola rolar. Aliás, hoje o clube oficializou nas suas redes sociais o francês, e o jogador está aí integrado ao grupo, tanto que teve seu primeiro contato como jogador do Vasco nesta tarde, em São Januário, onde foi feito os treinamentos para esse jogo de domingo. Ele iniciou as atividades físicas e treinou com bola junto aos novos colegas. Antes da atividade, Payet posou também para as fotos, né, ao lado da estátua do saudoso Roberto Dinamite, inesquecível camisa 10 São Januário. Porém, a estreia do gringo, meus amigos, vai demorar um pouco, viu? Isso porque ele ainda não foi regularizado. Por vir da Europa, a burocracia é um pouco maior, né,
do que os jogadores que vêm lá do mercado sul-americano. Mas o Vasco vai tentar colocá-lo em condições para o jogo contra o Palmeiras no dia 25. Mas a tendência mesmo é que o Bahia faça sua estreia contra o Bahia. Dia 3 de setembro, na Fonte Nova. O jogador não atua desde o dia 14 de maio e podia ter uma idade avançada, assim precisa de uma preparação especial para que não queime etapas, né? E possa ser útil ao Vasco nesta luta contra a degola. E aproveitando essa polêmica do Maracanã, outro assunto extremamente desagradável que vem causando perplexidade ao torcedor vascaíno é a interdição do estádio São Januário. Como vocês sabem, após aqueles lamentáveis incidentes no estádio de arredores, no jogo contra o Goiás em junho, o Vasco pegou um gancho aí, né, da Justiça Desportiva e depois da Justiça Estadual. O Vasco cumpriu a pena, jogou por lá sem sua torcida e estaria liberado, já está liberado pela Justiça Esportiva para voltar a atuar por lá com seus torcedores. Porém, na Justiça Estadual ainda não há garantia da volta do público, uma vez que a interdição é uma medida da Justiça Comum e depende do julgamento do mérito, que ainda não tem data definida. E com isso, meus amigos, o Vasco fica nessa agonia de ter que procurar um estádio para poder jogar ao lado do seu torcedor. Caso contrário, tem que jogar sem público no seu estádio. Enfim, um completo absurdo, né? E as alegações preconceituosas de querer imputar uma culpa por todo esse problema à barreira do Vasco, essas são mais vergonhosas dos últimos tempos, hein? Violência, meus amigos, existe nas proximidades de qualquer estádio, qualquer rua, qualquer lugar. Isso cabe ao governo e ao poder público encarar essa questão, né, de frente e resolver. Não ficar só no discurso. E o Vasco não pode pagar por isso, né? Um estádio legítimo, quase centenário, está sendo desrespeitado. E o seu torcedor, idem, né? Além do mais, o Barreira do Vasco precisa do estádio em amplo funcionamento com público, pois mais de 20 mil famílias acabam sendo impactadas com a falta de público por lá. Muita gente ali, trabalhador honesto, né, vive do comércio local. E quando tem jogo, aquilo ali se transforma num harmônico pré-jogo. As pessoas que já foram sabem o que eu estou falando. E essa interdição de São Januário já passou da hora. Outros clubes já foram punidos, já cumpriram a pena, estão liberados, porque só o Vasco passa por isso. Violência no entorno? Em outros estádios não há isso? Me poupe, né? Bom, e mudando de assunto, para finalizar, vamos agora falar do time que pega o Atlético, né? O Vasco está focado, segue confiante, pode conquistar 4 pontos em 2 jogos e o dever de casa precisa ser feito com maestria. Essa é a ordem do Ramon Dias, que vai desfalcar o Vasco à beira do campo por conta de sua expulsão contra o Bragantino. Seu filho Emiliano Dias será o técnico, mas por lá a confiança é tamanha. O time terá a volta do Praxedes, que não pôde atuar por motivo contratual contra o Bragantino, né? E a grande dúvida fica em relação ao substituto do Orediano. O jogador tomou o 3º cartão amarelo e vai ficar de fora. Muito se falou aí do Rossi poder estrear, porém o jogador está desde abril sem disputar uma partida oficial e eu creio que ele não será o escolhido do Ramon nesse primeiro momento. Hoje o Figueiredo, o Sebastião e o garoto Eric Marcos, ao meu ver, são os favoritos a ocupar essa vaga. Embora muitos torcedores também vejam o Marlon Gomes como um eventual substituto. Isso tudo vai ser definido até sábado, né? Mas a maior parte do time será mantido. Amanhã vamos trazer mais detalhes do time, né? Do rival e, claro, da apresentação do Payet, que finalmente vai falar para os jornalistas e para a imensa torcida do Vasco. Bom, meus amigos, estou indo nessa, agradeço demais a audiência de vocês aí. Espero que tudo tenha ficado esclarecido. Essas são as informações do Vasco. E a gente amanhã vai debater mais sobre o Payet, falar também de oportunidade de mercado, jogadores que podem sair, outras notícias a mais do Vascão, beleza? Um grande abraço e até lá!